E hoje nós vamos falar aqui sobre os resultados do primeiro trimestre de 2023 da empresa Rumi. E também vou trazer para vocês aí a nossa agenda de resultados do primeiro trimestre de 2023 de todas as empresas, que está disponível ali no site Análise de Ações. Mas agora falando de Romi, né? A Romi já apresentou aí o resultado do primeiro trimestre de 2023, onde eles trouxeram aí um EBITDA ajustado de 45 milhões, tendo um crescimento de 13,3% em relação ao primeiro trimestre de 2022. E a margem EBITDA ajustada, né, de 17,5% no primeiro trimestre de 2023, uma evolução aí de 3,5 pontos percentuais em relação ao primeiro trimestre de 2022. Já a margem bruta, né, do primeiro trimestre de 2023 apresentou aí um crescimento de 3,1 pontos percentuais em relação ao mesmo período no ano de 2022, com destaque, né, no crescimento aí no negócio máquina Romi e as máquinas BW. O lucro operacional da empresa também apresentou um crescimento de 1,9 pontos percentuais. O legal também foi que a unidade de máquinas BW teve aí um crescimento na sua evolução, né, muito importante relacionado às margens operacionais, com reflexo nos ganhos de eficiência operacional e do aumento das receitas em relação à prestação de serviços e peças de reposição. Então, né, além da fabricação de equipamentos, também estão tendo aí uma melhora nas margens em relação à prestação de serviços e na reposição de peças para esses maquinários aos quais eles fazem aí a fabricação e a venda. E a unidade, né, de máquinas Romi teve uma entrada de pedidos no primeiro trimestre de 2023 que apresentou aí um crescimento de 3,6% em relação ao primeiro trimestre de 2022. Então a gente observa que a empresa vem tendo aí, né, melhoras no seu EBITDA, na margem EBITDA ajustada, e também vem crescendo percentualmente o número dos seus serviços. E a gente vai ver isso mais adiante e depois a gente vai ver isso de forma consolidada ali no resumo dos gráficos que a gente tem no nosso site de análise de ações. E aqui nós temos, né, um gráfico que faz uma comparação entre o PIB, né, o PIB industrial, e a formação do capital fixo, que nada mais é que os investimentos realizados no Brasil. E a gente pode observar que aqui, no primeiro trimestre de 2022, a formação bruta de capital fixo, ou seja, os investimentos, tiveram uma queda de 6,4% no Brasil. Porém, esse número ele vem tendo aí um leve crescimento, chegando a ter aqui um pico de 5% no terceiro trimestre de 2022 e tendo aqui um crescimento de 3,5% no quarto trimestre de 2022, né, saindo lá daquele crescimento negativo no primeiro trimestre de 2022 e passando a um crescimento positivo no quarto trimestre de 2022. Quando a gente olha para a capacidade instalada da Romi, né, a gente observa que eles vêm utilizando aí uma média de 70%, 65% a 70% da capacidade instalada da empresa. No primeiro trimestre aí de 2023, mais precisamente ali fechando fevereiro de 2023, eles estavam utilizando 67% da capacidade instalada da empresa. E quando a gente olha para o índice de confiança do empresário industrial, é um índice que vem se mantendo baixo, né? Teve uma queda aqui a partir desse ponto aqui, mais ou menos ali em maio, junho de 2022, e vem se mantendo aí na casa de 48 pontos até o presente momento. Quando a gente olha para as unidades de negócio da Romi, a gente vê que as máquinas Romi vêm se mantendo forte, apresentando aqui uma certa eficiência em manter um equilíbrio entre as frentes de atuação. Já quando a gente olha para as máquinas BW, na videoconferência, eles informaram que a melhor forma de olhar para as máquinas BW é olhar de forma anual, devido ao fato de o fluxo de vendas e produções terem ciclos bem definidos. Desta forma, aí no primeiro trimestre de 2023, como a gente pode observar, não houve faturamento de máquinas nesse período, conforme o cronograma de entregas da empresa. Mas não quer dizer que a empresa não tenha pedidos. A gente vai observar isso aqui de forma mais detalhada nos próximos slides. Já quando a gente olha para os fundidos e usinados, que é uma parte da empresa que vem passando por uma reestruturação, a gente observa aqui, né, que eles trouxeram os seus resultados para a empresa. Quando a gente vai para o faturamento por unidade de negócio, a gente observa que lá no primeiro trimestre de 2022, as máquinas
BW representaram aí 4% do faturamento da empresa. Os fundidos e usinados aqui representaram 34% e as máquinas Romi representaram 62%. Já no primeiro trimestre de 2023, as máquinas BW cresceram para 6%, os fundidos e usinados, passaram a ser 30% e as máquinas Romi passaram a ser aqui 64% do faturamento da empresa. Quando a gente olha a receita operacional líquida da empresa em milhões, levando em consideração o mercado interno e o mercado externo, a gente observa que a empresa ela tem um ciclo muito bem definido, onde o primeiro trimestre de cada ano, de cada exercício, ele sempre tem um resultado um pouco pior, mas a gente observa que a empresa vem tendo aí no segundo, no terceiro e no quarto trimestre, que é o seu trimestre mais forte aí, essa ciclicidade nas suas receitas. A gente observa que o primeiro trimestre de 2022 foi maior do que o primeiro trimestre de 2021. Porém, o primeiro trimestre de 2023 foi menor que o primeiro trimestre de 2022, tendo aí uma pequena redução. E a gente observa que o mercado interno, ele é a maior parte da receita da empresa. O mercado externo, ele sempre aparece aqui de forma mais forte no quarto trimestre, que é onde os resultados das máquinas BW acabam aparecendo um pouco mais forte. E quando a gente olha para o faturamento por região geográfica, o Brasil representa 80% aí das receitas, Estados Unidos representa 5%, a América Latina representa 6% e a Europa representa 9%, isso no primeiro trimestre de 2022. No primeiro trimestre de 2023, o Brasil continua com seus 80%, a Europa passou aí para 13%, a América Latina para 4% e os Estados Unidos para 3%. O crescimento da Europa dentro da receita é principalmente devido ao maquinário BW. E novamente aqui quando a gente olha para a receita no mercado externo, a gente acaba observando aqui essa ciclicidade, onde o primeiro trimestre ele é naturalmente pior do que os outros trimestres, principalmente em relação ao quarto trimestre, onde é o melhor resultado. Vindo para entrada e carteira de pedidos, a gente observa aqui que a entrada de pedidos em milhões de reais teve aí um crescimento nas máquinas Romi de 3,6%. No primeiro trimestre de 2023, como a gente falou, as máquinas BW não tiveram pedidos, por isso acaba tendo esse resultado bem distorcido, com menos 100%. Mas quando a gente olha para as máquinas BWs, aqui dentro da carteira de pedidos que eles têm para entregar, a gente observa que eles têm aqui no primeiro trimestre de 2023 188 milhões para entregar aí em pedidos, o que representa aí um crescimento, uma variação de 33,9% em relação ao primeiro trimestre de 2022. Aí uma pequena queda aqui em relação ao quarto trimestre, mas como a gente viu pela ciclicidade ali, não faz muito sentido comparar o primeiro trimestre com o quarto trimestre. Já as máquinas Romi teve lá um crescimento nos pedidos do primeiro trimestre em relação ao primeiro trimestre de 2022, só que quando a gente vem para a carteira de pedidos, eles tiveram uma queda de 20%. Já os fundidos e usinados, eles tiveram aqui uma queda bem brusca, tanto em relação ao quarto trimestre quanto em relação ao primeiro trimestre de 2022. No geral, a carteira da empresa de pedidos teve um crescimento quando a gente compara ao quarto trimestre de 2022, e teve uma queda de 28% quando a gente compara o primeiro trimestre de 2023 com o primeiro trimestre de 2022. Já vindo aqui para os resultados e margens, quando a gente olha para o lucro bruto e a margem bruta da empresa, a gente observa que o lucro bruto da empresa vem se mantendo aqui na faixa de 30%, não muito diferente ali da margem bruta, que saiu lá de 28% em 2017, veio tendo aqui uma pequena queda em 2018 e 2019, mas teve um crescimento a partir de 2020, chegando aqui a uma média também de 30%. Quando a gente olha para o lucro operacional da empresa, a empresa mantém aí uma média na faixa de 10%, indo ali até 16%,
mas sempre retornando a média aqui, que é na casa de 10, 12%, mais ou menos aí, de lucro operacional. E a margem operacional da empresa, né, de 2017 até 2022, teve um crescimento aí que praticamente dobrou, né? Saiu lá de uma média de 7%, mais ou menos, né, para uma média aí de 14% hoje, tendo aí em 2022 uma margem operacional de 15,6%. Quando a gente olha os resultados e as margens, né, a gente tem que destacar que esses resultados eles são ajustados para apresentar apenas os resultados recorrentes da empresa. Então, eles descartam aqui os resultados não recorrentes, né? Então, quando a gente observando aqui esses resultados recorrentes, o EBITDA vem mantendo uma média aqui de 15%. A gente observa que o EBITDA ele cresceu em relação ao primeiro trimestre de 2022, né, saindo lá de 40 milhões para 45 milhões. E quando a gente observa a margem EBITDA, né, ela tem tido um crescimento aí consistente ao longo do tempo, como a gente pode observar. Já quando a gente olha para o lucro líquido, ele praticamente andou em linha aqui entre o primeiro trimestre de 2022 e o primeiro trimestre de 2023, ficando ali na casa dos 30 milhões e vem mantendo aqui uma média na casa dos 10%, né, de lucro líquido. A margem líquida, como a gente pode observar, ela saiu ali, né, de 5% em 2017, mantendo um crescimento constante, chegando a uma média de 10% de margem líquida em 2022. Quando a gente olha para o desempenho por unidade de negócio, a gente pode observar que a empresa ela vem mantendo um crescimento significativo, né, nos seus resultados. Se a gente observar aqui ano contra ano, 2017, 2018, 2019, 20, 21, 22, a gente observa que a empresa ela saiu aí de 292 milhões lá em 2017 para casa de 904 milhões aí em 2022, tendo aí uma margem EBITDA na casa de 25% em 2022, né, e uma margem bruta na casa de 41%. A receita, quando a gente olha, né, primeiro trimestre de 2022 contra o primeiro trimestre de 2023, né, a gente pode observar que teve uma pequena redução aí, né, quando a gente compara esses mesmos períodos. Já as máquinas BW vem mantendo aqui, né, uma receita. Já as máquinas BW, né, desde 2017, veio tendo um aumento na sua receita até 2020 e de 2020 para cá vem tendo uma queda, né, saindo lá do topo de 261 milhões em 2020 para 180 milhões agora em 2022. A margem bruta nessa linha de negócio da máquinas BW é na casa de 10% e a margem EBITDA, né, ali em 2022 fechou em menos 6%. Quando a gente olha ano contra ano, a gente observa que as receitas do primeiro trimestre de 2023 foram maiores que a receita do primeiro trimestre de 2022. Quando a gente olha para os fundidos e usinados, a gente observa que eles tiveram uma queda aqui de 2017 a 2019, mas desde 2019 vem tendo um crescimento exponencial aí nos seus resultados, saindo lá de uma receita de 151 milhões em 2019 para uma receita de 507 milhões em 2022, mantendo aí, né, uma margem bruta na casa de 20% e uma margem EBITDA na casa de 15%. Quando a gente olha o primeiro trimestre de 2022 contra o primeiro trimestre de 2023, a gente observa que 2023, né, teve uma queda vindo para 78 milhões, enquanto o primeiro trimestre de 2022 foi de 96 milhões. Quando a gente olha para o caixa da empresa, né, para falar do financeiro da empresa, a gente pode observar que a empresa ela vem mantendo aqui um caixa constante, fazendo a amortização das suas dívidas, né, teve uma redução nesse caixa aqui, né, mas na teleconferência eles falaram que essa redução foi principalmente devido ao pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio para os acionistas, assim como o pagamento de PLR e outras obrigações da empresa. A gente vai observar um pouco melhor a relação aí de dívida líquida da empresa no gráfico ali no site do análise de ações.
A gente pode observar aqui que a empresa, né, tem esses empréstimos, os quais eles vêm fazendo a amortização, né, de acordo com esse calendário aqui, sendo que eles possuem aí, né, um total de 321 milhões em empréstimos. E aqui por último eles trouxeram, né, um desempenho das ações Romi contra o Ibovespa nos últimos 2 anos. Mas a gente vai observar melhor isso aqui, né, no site do análise de ações, onde a gente pode observar, né, que a empresa hoje negocia na faixa de R$ 15. Ela tem aqui o seu histórico de cotação, aonde essa empresa ela era negociada na faixa de R$ 7, R$ 6 em maio de 2010. Teve uma queda aqui, né, nesse ciclo, chegando a ser negociada aí na casa de R$ 1. Veio subindo, né, desde 2017, chegou a esse pico aqui de R$ 31 em maio de 2021 e hoje negociei na casa dos R$ 15. A gente vê que a empresa hoje possui um dividend yield de 6,68%. Quando a gente olha o histórico de dividend yield dela, percentualmente falando, ela é uma empresa que vem pagando dividendos de forma consistente desde 2015. E a gente vê que eles vêm mantendo aqui uma média de dividendos na casa de 3, 4, 5% ali mais ou menos. Chegou aqui em 2020 a pagar um dividendo aí na casa de 15%. A gente vê que a empresa, né, ela tem um lucro por ação de R$ 2,49, tem um valor patrimonial de R$ 12,38, né, e é negociada hoje aí, né, com uma relação preço sobre valor patrimonial de 1,2. PL da empresa é de 5,97 vezes. A margem EBITDA na casa de 17% e a margem líquida na casa de 14%. Então é uma empresa que tem aí números redondinhos que vem tendo um grande crescimento. No começo do ano agora, eles já fizeram um anúncio de dividendos, né, no caso aqui juros sobre capital próprio no valor de 23 centavos, que foi o que impactou, né, naquela redução do caixa da empresa, o qual a Datacom foi no dia 20 de 3 de 2023 e o pagamento vai ser realizado agora essa semana, no dia 26 do 4. Quando a gente olha o histórico de dividendos da empresa, a gente vê aqui, né, como eu falei para vocês, um histórico de dividendos consistente desde 2015, né, e com um crescimento. Chegou a pagar esse pico aqui em 2021, 2022 pagou um pouco menos, né, mas continua pagando bem. E em 2023 já pagou aí, né, bem perto do que pagou em 2022. Então a gente pode esperar aqui um dividendo em 2023 provavelmente maior que o dividendo de 2022. E quando a gente vem um pouco mais para baixo aqui, a gente pode fazer uma análise das ações, né, da indústria, dos resultados da empresa. A gente observa, né, que a Rumi ela vem tendo aí um crescimento, né, nos resultados dela de forma consistente ao longo do tempo. Veja que é uma empresa que ela sempre mantém uma relação de dívida aqui. Por exemplo, quando a gente observa a receita líquida versus o lucro líquido da empresa, a gente observa que a empresa ela vem tendo um crescimento da sua receita, né, constante, chegando hoje aí em 2022 a uma receita de 1 bilhão, né, e 592 milhões de reais. E o lucro líquido ele vem se mantendo ali, né, em uma linha constante por um período, chegou a ter prejuízo aqui em 2012, mas desde esse último prejuízo em 2016, eles vêm tendo aí, né, uma recuperação e um crescimento constante e consistente do lucro líquido, né, saindo lá de um prejuízo de 39 milhões para chegar aí hoje a um lucro de 216 milhões no ano de 2022. Quando a gente olha para o ROI versus a margem líquida, né, o ROI da empresa tem uma média aqui mais ou menos, né, de 15%. Teve esse período aqui cíclico bem ruim para eles, chegou a ter o ROI negativo, né, que é o que representa esses dois prejuízos aqui, mas desde então a empresa vem tendo esse crescimento do ROI, buscando ali uma média do ROI de 20% e uma margem líquida na casa de 15%. Quando a gente olha a relação caixa-dívida da empresa, né, a gente vê que a empresa ela é uma empresa que sempre está, né, se capitalizando, sempre está aí pegando, né, novos empréstimos para realizar os seus investimentos. Então ela cresce aí através de dívidas, como a maioria das empresas. Então ela sempre vem mantendo aí uma dívida líquida positiva, né, onde a dívida bruta é maior do que o caixa.
mas perceba que ela é uma empresa, né, que ela sempre vem mantendo algum caixa, né? Então ela sempre tem ali um caixa à sua disposição. E a gente pode ver que a dívida líquida dela fica ali desde 2013, né, desde 2014 aqui, em uma constante, onde fica variando ali entre uma dívida líquida de 350 milhões a 200 milhões e chegou agora a um pico de 470 milhões com os novos investimentos e com a reestruturação que ela está fazendo em suas marcas e posicionamento. A gente vê que é uma dívida totalmente saudável para o modelo de negócio. Quando a gente observa o lucro líquido versus a cotação, a gente observa que a empresa aqui ela segue bem aquela questão, né, que o preço das ações segue o lucro. Conforme a empresa vai tendo prejuízos negativos ou positivos, o preço da ação vai seguindo, né? Se o lucro, quando o lucro está crescendo aqui, o preço da ação vai crescendo junto devido à expectativa de mercado, beleza? Tenho mais uma coisinha para falar aqui para vocês, que é o nosso calendário, né, de resultados. Se você vir aqui, né, em ações, você vai agenda de resultados e você tem acesso aqui à data de todos os resultados de todas as empresas, né, da bolsa aí. Quais são os dias que eles vão trazer esses resultados. E a gente vai estar trazendo aqui, né, toda semana aí, pelo menos 2 ou 3 vídeos falando de uma ou outra empresa, né, e dos seus resultados. Então comenta aí pra gente nos comentários qual é a empresa que você quer que a gente traga aqui sem falta uma análise, um estudo aí do resultado dessa empresa no primeiro trimestre de 2023. Com isso, né, nós vamos ficando com o nosso vídeo por aqui. Se você gostou, já curte, comenta e compartilha esse vídeo e eu vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau.